Com a graça de Deus, nos reunimos mais uma vez aqui no canal Em Família para estudarmos juntos a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo mais uma vez, que essa semana possa estar sendo abençoada para você pelo estudo da palavra de Deus. E hoje, nesta quinta-feira, 11 de abril, nós estudamos a nossa última lição dessa semana, Um Legado de Amor. Nós damos continuidade ao tema geral, né? A questão central, amor ou egoísmo, com o título Um Legado de Amor. Pedimos a você aí que tem acompanhado o canal que se inscreva, separe um momento para curtir esse vídeo, para se inscrever e para compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, fazendo parte desse ministério. Vamos agora em oração pedir a Deus que abençoe o nosso estudo. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, pelo crescimento espiritual que ela nos concede. Nos abençoa com a presença do Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de hoje começa trazendo a pergunta número 7, que vai trabalhar a questão central do tema e nos apresentar algumas referências bíblicas. Diz assim: à luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela? E uma outra pergunta: o que ele diz sobre a essência do cristianismo? Nós temos aqui duas referências bíblicas e nós destacamos para lermos juntos aqui, desenvolver uma resposta, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. O Alexandre vai ler para a gente. Vamos à leitura, então, capítulo 13 de João, verso 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Muito bem, né? Então, a outra referência bíblica também fala a respeito do amor, é importante essa leitura. Nós podemos agora desenvolver a nossa resposta, que vai ficar assim: o governo de Deus é baseado no amor. Portanto, a essência do cristianismo é amar a Deus e amar ao próximo. Então, nosso estudo desta quinta-feira vai falar sobre o legado de amor. Nós temos estudado como a igreja primitiva ela agia, na sua época. E desde de ontem, no estudo de ontem e no estudo de hoje também, nós vamos ver esse amor. O autor aqui ele se dedicou a nos trazer testemunhos da época, de pessoas e eventos também que aconteceram que demonstravam esse amor da igreja cristã na época. E a lição ela começa aqui num testemunho de Tertuliano, um homem que não era cristão, uma autoridade, e ele testemunhou desse amor. Ele viu na prática esse amor e testemunhou. Nós temos aqui as palavras dele. Diz assim: são principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Vejam, dizem, como amam uns aos outros. Então aqui nós temos um testemunho da pessoa, que pela ação da igreja cristã, como ela agia, ele pôde provar desse amor. E a lição de hoje vai se deter nisso, vai trazer vários testemunhos de como a igreja agia na época. Isso é fantástico, isso é importante, essa compreensão. Nós estamos estudando no trimestre o grande conflito, e no grande conflito, o inimigo de Deus, ele vai discursar, ele vai criar uma narrativa mentirosa sobre o caráter de Deus, que Deus é egoísta, Deus não se interessa pelas pessoas, e a lição de hoje trabalha essa questão, amor ou egoísmo? E aí nós já vimos que da parte de Deus é amor puro. Ele se dá em favor das pessoas. Jesus esteve encarnado e ministrava em favor das pessoas, dos necessitados, a ponto de, no final do seu ministério, ele vai dar a vida. Então não ficou nenhuma dúvida. E quando ele forma a sua igreja, e agora a igreja cristã está vivendo os primeiros séculos, essa igreja está refletindo o caráter de Cristo Jesus. E como o Alexandre levantou aí, nessa quinta-feira é trazido alguns testemunhos
Aqui fala de dois eventos, de duas experiências terríveis que pelo mundo passou. Uma em 160 depois de Cristo e outra 260 depois de Cristo. Duas grandes pandemias. E nós sabemos bem, né? A nossa geração viveu essa tragédia aí quase 3 anos. Foram milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo perderam a vida. E nós estamos no século XXI, dentro da tecnologia, dentro de vacina e etc. Agora, imagina o que era isso lá no segundo, terceiro século. E dentro daquela realidade, os cristãos, mesmo sem condições financeiras e condições tecnológicas, de vacina, de equipamentos e etc., eles vão interagir, eles vão agir em favor das pessoas. E isso impactou tanto a realidade presente ali, que o texto diz o seguinte: os cristãos ministraram aos doentes. O ministério altruísta dos cristãos causaram enorme impacto. E diz que milhares de pessoas no Império Romano se tornaram cristãos em testemunho o que a igreja havia feito por elas. É um testemunho maravilhoso da época da igreja primitiva, assim como nós temos testemunhos maravilhosos do amor de Deus em relação às outras pessoas na nossa época. E para fechar o nosso estudo de hoje, a lição ainda apresenta um último testemunho. E diz que no auge da segunda pandemia, por volta de 260 depois de Cristo, Dionísio traz um relato, traz uma narrativa que dizendo assim: a maioria dos nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados, sem se importar com perigo, se encarregaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-lhes em Cristo. Que testemunho, né? No estudo de hoje, nós tivemos alguns relatos de como esse amor altruísta que a igreja demonstrava testemunhava de Deus, né? Como ela maravilhava as pessoas ao seu redor e assim muitas pessoas iam se convertendo ao cristianismo. E com certeza a lição de hoje é que nós possamos desenvolver esse amor também. Nós possamos refletir o amor de Cristo na nossa vida. A lição dessa semana trabalhou exatamente isso: amor ou egoísmo? Como nós vamos responder às dificuldades que sobrevêm sobre nós, assim como a igreja tinha muitas dificuldades, muitos desafios, mas provou ali do amor de Cristo Jesus.